O Tremor surgiu em 2014, pela primeira vez. Ele é fruto de uma colaboração entre a Yuzi na agenda cultural, a Lovers and Lollipops e eu, como curador independente. E surgiu nos anos da crise, por assim dizer, em que se fazia sentir em Ponta Delgada uma desertificação, uma falta de vida e movimento no centro da cidade, uma falência do comércio tradicional e uma falta de lugar possível para o encontro. O Tremor surgiu como um desejo de criar, através da música e das artes, um conteúdo que de alguma forma repensasse os lugares do Centro Histórico de Ponta Delgada como um lugar de encontro. E, portanto, ele surge em 2014 como um festival de 24 horas de música, só centrado em Ponta Delgada. Depois, e já vão 5 edições pelo meio, não é? Em 2019 será a 6ª edição, o festival foi abrindo para a ilha, tomando a ilha de São Miguel como um palco e foi também se expandindo no seu calendário, ou seja, passou de ser um festival de um dia para ser um festival de 5 dias, passou de ser um festival só de Ponta Delgada para ser um festival que tem base em Ponta Delgada, mas toma a ilha de São Miguel como um palco, passou a ser de um festival de apresentação para ser um festival também de criação artística, em que artistas vêm e desenvolvem projetos de residência artística, e passou a ser um projeto que é extremamente desenvolvido em proximidade com várias comunidades locais, sejam elas artísticas, sejam elas os anfitriões que dão mesa, cama, voz e abrem as portas dos espaços onde o festival acontece. Ele passou também de ser esse festival de música portuguesa para ser um festival internacional. Há artistas de todas as geografias e também de todas as disciplinas artísticas, uma vez que as artes visuais, as artes performativas encontram ali um espaço de representação, e também tornou-se muito forte a forma como ele quer e toma como missão a ideia de repensar ou de tomar as tradições, as histórias e as narrativas dos Açores como motivo de experimentação, né? Como motivo de criação de conteúdos e de promoção de novos encontros artísticos em torno de determinada ideia ou assunto. Acho que o que distingue o Tremor dos demais será a forma como ele se articula com o território, a forma como ele se liga à ilha, a forma como ele diz que no limite do absurdo, do impossível, do não convencional, o Tremor diz que é possível qualquer lugar ser um palco, e não é ser um palco, ser um backdrop bonito, um background bonito para uma experiência, não. É a forma como ele toma o espaço para também, e a arte, né, e a música, para repensar uma ideia de experiência, de uma experiência cultural como uma experiência total 360 graus, que invade os sentidos e que nesse movimento mistura as comunidades locais, mistura as tradições locais, os sabores locais e as linguagens contemporâneas da música e das artes performativas e das artes visuais. Portanto, é esse sentimento de experiência total, em extrema ligação com o território que ele ocupa, que é uma ilha maravilhosa, linda, de incrível, não é? Que tem um património natural magnífico, uma história, um património arquitetónico muito grande e muito sumptuoso mesmo, mas que também tem a sua especificidade do ponto de vista da cultura e das artes, não é? Os Açores é um território muito específico e muito rico do ponto de vista da sua cultura insular, não é? Em todas as artes, das artes visuais, à literatura, ao cinema, à música. Portanto, os Açores, quer como território, quer como fonte de inspiração, quer como matéria artística, distinguem em muito o que é o Tremor especificamente em relação a outros festivais, acho eu. Nós não o tomamos também como um festival fórmula. Ele é elástico, ele é experimental e ele serve de plataforma para todos os anos nós repensarmos o que é que urge fazer, o que é que urge dizer, o que é que urge dar espaço
e o que é que urge acrescentar, ou mudar, ou repensar, ou inserir. É muito sobre o presente, as conversas com o território no presente e as conversas com as pessoas no presente. Não é? Quase como se tivesse que fazer uma série. Não é? Este festival é como uma série. Não é? E cada edição é como se fosse um episódio. E a cada episódio há um avanço em relação ao anterior. Há traços que se mantêm, há veias identitárias, há personagens que transitam de um episódio para o outro, mas há novos lugares que se abrem, há novas personagens que aparecem, há novos enredos que o festival cria. A edição de 2019 tem 50 propostas, entre música, artes performativas e artes visuais. É muito difícil destacar no meio de 50 propostas 3 ou 4 ou 5, mas o festival este ano tem uma dimensão de criação artística grande. Acolhemos 10 projetos de residências artísticas, divididos em áreas distintas, uma área processos colaborativos, feito entre artistas açorianos que colaboram com outros artistas visitantes, desde o pianista Cristóvão Ferreira, que colabora com uma dupla das Canárias, que são os Tupperware, até ao Balada Abraçado e ao DB. São dois artistas que se inspiram muito nos lugares de onde vêm. O Balada Abraçado é um artista de São Miguel, o DB é um artista de Vila Nova de Gaia, e o trabalho deles é extremamente sobre os mitos e uma forma humorística de abordarem os mitos, as histórias e as circunstâncias dos lugares onde eles vêm. Como também temos o Rafael Carvalho, em colaboração com o Filipe. O Rafael Carvalho é um artista que toca viola da terra e que é um dos principais porta-estandartes desse instrumento, que é uma viola descendente da braguesa, uma viola de 2 corações, de 12 cordas, em que ele está completamente imbuído em ser o porta-estandarte desse instrumento, na forma como o seu conhecimento é transmitido, como o seu repertório é renovado, e aqui criamos um choque entre uma forma da tradição e uma forma da eletrónica, para perceber o que é que pode sair daí. Todas essas residências têm uma apresentação no festival, não é? Além dessas, a mesma coisa acontece com as residências de fotografia. Temos, por exemplo, um fotógrafo que é o Renato Cruz Santos, que trabalha com um artista de som que é o Duarte Ferreira, que no ano passado tiveram a residência artística na ilha, a estudar um pouco o que é a origem da ilha e entrar um pouco nas entrâncias do território, no lado basáltico, vulcânico, e disso vai resultar uma exposição que se chama Sístulo. Como também temos um fotógrafo espanhol que se chama Ruben Montfort, que andou a investigar uma tradição que existe na Vila Pescatória de Rabo de Peixe, que são as despensas de rabo de peixe, que são grupos de homens que fazem danças de castanholas. Isto é uma tradição que remonta ao povoamento espanhol na zona norte da ilha, e que basicamente eles começaram por fazer castanholas com lapas, não é? Com as conchas das lapas. E de repente tens essa tradição que tem uma força muito grande nas festas do Divino Espírito Santo, que são estes homens que saem, desfilam pela rua e de repente criam umas danças circulares em que dançam e cantam com castanholas. E neste ano nós não só queremos mostrar isso, como queremos criar um choque dessa tradição com uma banda rock experimental da Catalunha, que são os Zá, que é uma banda que já tem um histórico e seguidores no festival, e que trabalham sempre com uma dimensão performativa muito grande e com um interesse muito grande em aproximar-se de comunidades específicas. Eles já trabalharam com grupos de folclore, com bandas filarmónicas, com outros grupos de danças, e têm esse interesse sempre, cada vez que vão a um território, de trabalhar com alguma coisa muito específica lá. Portanto, tenho a maior curiosidade desses projetos que são um pouco... Tu não sabes o que é que vai sair dali, pode tudo acontecer, e há sempre uma grande ligação ali com o local, não é? De contar qualquer coisa sobre os Açores que vai, de alguma forma, desembocar-se numa revelação. Não interessa se vai funcionar ou não, mas qualquer coisa vai acontecer. Depois há Funaná, uma grande festa de Funaná com Bulimundo, que são um mito de Cabo Verde, não é? Há muito Brasil, 2 propostas vindas de São Paulo, com dimensões performativas fortes e com uma dimensão política naquilo que fazem, seja um projeto como Teto Preto ou a Maria Beraldo, não é? Que debatem-se muito nesta era Bolsonaro de extrema-direita, extremamente opressiva, por garantir espaços que fortaleçam as minorias e que as celebrem e que garantam espaço, foco
e uma reclamação por direitos, basicamente, a existir numa sociedade que as oprime e que as diminui e que as quer fazer deixar de existir, basicamente. Ao mesmo tempo também há todo um foco no festival ligado ao feminino, de artistas norte-americanas, de artistas portuguesas, de artistas do mundo todo. Temos Lula Pena, Odete, que é uma DJ, performer, artista de música eletrónica, que acabou de lançar um álbum que se chama Matrafona, também uma reflexão sobre ser trans, ser não binário e existir num mundo de recusa, não é? Que os reduz a um espaço de tristeza, a um espaço de não visibilidade, de não existência, como temos cantoras, compositoras como a Hailey Heinrichs de Portland, que fez um álbum muito celebrado que se chama I Need to Start a Garden, ela própria de influência nativa-americana. Enfim, a diversidade é enorme e tem preocupações com os fenómenos culturais da atualidade e com questões que são prementes. Existe uma urgência em querer mostrar determinadas coisas. Claro que existe uma urgência em querer dar uma experiência de descoberta, mas também uma experiência de pensamento, né? de diversidade e de curiosidade, né? De querer-se participar deste festival também para descobrir algo de novo. Sim. Aliás, o Tremor celebra a cultura açoriana, não é? Ele desde sempre toma como missão mostrar a nova música que se faz ali, mostrar os novos artistas que surgem, provoca e estimula os artistas locais a encontros com outros artistas para criarem novas coisas, promove a criação do original, não é? Portanto, de artistas a investir em música original, bem como os leva dali para fora, os leva para outras ilhas, os já trouxe a Lisboa, ao Porto, a Londres. Para nós é uma dimensão muito importante, sem a qual não faria sentido fazer um festival deste tipo ali. Importa deixar lastro, não é? Importa deixar uma continuidade ali, que é, se existir ali uma cena artística e musical constante, não é? Com agentes que acreditam que ali pode ser um lugar de criação artística, não é? Que tomem os Açores como um palco possível, um lugar de produção possível, um lugar em que o mundo se pode interessar e querer ir ali conhecer. Então, parte da nossa missão está ganha, e é certo que não está ganho, não está acabado, esse é um trabalho que nunca acaba, mas é facto que nos últimos anos têm surgido muitos projetos, não homogeneamente, ou seja, não existe necessariamente um estilo musical, não, existe sim uma diversidade, é bastante heterogéneo, mas existe também cada vez mais um sentido de comunidade que se apoia, que cria espaço, que quer ser experimental e que também tem beneficiado do momento atual de mudança que existe nos Açores, muito por conta do fenómeno do turismo, mas que também tem criado um desenvolvimento do ponto de vista cultural nas cidades e na ilha como um todo. Portanto, sim, o Tremor não existe, nem pode existir, sem os artistas açorianos. Muito obrigado, António. Obrigado.